Boa noite. Você vai ver na edição do NTV News deste sábado, 24 de outubro. Homem é morto a facadas após desentendimento em bar de Lagoa Formosa. Exame mostra que não houve rompimento de ímã de garota que sofreu abuso sexual no bairro Jardim Paulistano. Antônio Andrade é reeleito presidente do PMDB de Minas. Prefeito de Patos de Minas afirma que mesmo sem completar obra de limpeza da lagoa, o local será alagado. Edital para a contratação de empresa que fará limpeza pública de Patos de Minas gera polêmica na Câmara. Hospital de Patos de Minas realiza ações para tratamento e prevenção do diabetes. Médico alerta para os riscos da catapora. Estudantes de arquitetura e urbanismo promovem ação no centro de Patos de Minas. IFTM realiza a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Confira a movimentação dos candidatos ao Enem 2015 em Patos de Minas no primeiro dia de provas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News de hoje. Fique conosco. Essa semana, o NTV News mostrou o caso de uma menina de apenas 10 anos que acusou um vizinho da família de abuso sexual. A garota contou à polícia que o homem já vinha cometendo o crime desde o ano passado. O suspeito foi preso e o flagrante foi feito também. Mas, ao passar pelo exame médico, constatou-se que não houve conjunção carnal. Exames realizados pelos médicos do Hospital Regional e por peritos da Polícia Civil mostram que não houve ruptura do ímã da garota de 10 anos que contou na escola os abusos que vinha sofrendo. O médico legista da Polícia Civil constatou que a criança ela é virgem. Não houve ruptura do ímã? Não houve ruptura do ímã. Ela alegou em sua oitiva que teria mantido relação sexual com o autor contra a sua vontade. E, no entanto, ela falou que ao caminho da escola foi abordada por ele, o qual passou a mão em sua genitália, nos seus seios, deu beijo na boca dela e queria que ela fizesse sexo oral nele. O delegado responsável pelo caso, no entanto, explica que isso não significa que a garota não sofreu abusos. O vizinho de 46 anos, acusado de estar molestando a menina, foi autuado em flagrante. Com base nos depoimentos das testemunhas da soldada do PROERD e da vice-diretora, as quais haviam longamente conversado com a criança antes de chegarem até a unidade policial, a lavratura do flagrante não se baseou apenas se ela era virgem ou não. Qualquer ato libidinoso, e o ato libidinoso, geralmente, ele não deixa marca. No caso dele ter passado a mão nas partes íntimas dela, nos seios. Então, ela se enquadra no artigo 217-A do Código Penal. Que é abuso da mesma forma. Que é abuso da mesma forma. O grande número de casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes registrados nos últimos dias em Patos de Minas tem chamado a atenção. Para o delegado, as denúncias podem estar servindo de incentivo para outras vítimas falarem. Ela incentiva, a Polícia Civil está trabalhando de forma exaustiva na tentativa de localizar e prender o autor desses estupros. Nós tivemos 4 casos. 2, nós efetuamos a prisão dos indivíduos mediante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Os outros 2, a delegacia, os investigadores estão empenhados e, em breve, se a população colaborar, se tiver notícia que possa nos auxiliar, para que, o mais breve possível, conseguimos efetuar a prisão deles. A Polícia Civil investiga caso a caso. Com relação à garota de 15 anos que foi estuprada em uma casa abandonada na rua Prefeito Camundinho, o delegado disse que a polícia já tem um suspeito. Continua sendo investigado, nós efetuamos a coleta de material de um suspeito e, se tudo correr bem, em breve nós teremos novidades a respeito desse caso. Um homem de 57 anos foi morto a golpes de faca na noite desta sexta-feira em Lagoa Formosa. A vítima e o autor trabalhavam juntos e se desentenderam durante um jogo de cartas e bebedeira. O crime aconteceu neste bar conhecido como Recanto do Nordeste,
que fica na rua João Gomes de Deus, no bairro Babilônia, em Lagoa Formosa. O corpo ficou caído ao lado de uma mesa de bilhar. A vítima, Jandir Lucas da Silva, de 57 anos, foi morta a golpes de faca. Segundo informações, foram 6 perfurações no tórax. A faca chegou a ser quebrada, tamanha a violência dos golpes do autor. De acordo com levantamentos da Polícia Militar, autor e vítima discutiram pouco antes do crime em outro local, quando jogavam cartas. Mas por volta das 10 da noite, o assassino encontrou novamente Jandir no bar e logo partiu para cima, atingindo o servente de obras com as facadas. Segundo ele, foi por um jogo de baralho. Ele jogou mais cedo, teve um jogo de baralho com a vítima e, inclusive, veio ganhar da vítima. A vítima, não ficando contrariada, ameaçou mesmo com um facão, e ele disse que isso não ia ficar desse jeito. E, posteriormente, ele encontrou a vítima no bar Recanto do Nordeste, onde, sem falar nada, desferiu um golpe de faca contra o mesmo. Após matar a vítima, o autor foi contido por populares até a chegada da polícia. Josiel Fernandes dos Santos, de 30 anos, foi preso em flagrante, ainda dentro do bar. A gente chegou no local, já tinha sido dominado por um das testemunhas, Marcelo. Aí, assim que ele foi dominado, a gente só chegou e fez a prisão dele e colocou na viatura. O crime chamou a atenção de moradores. Houve tumulto e aglomeração de pessoas na porta do bar, que teve que ser fechado para o trabalho de praxe da perícia técnica da Polícia Civil. A vítima era natural de Belo Horizonte, mas morava há 3 anos em Lagoa Formosa e trabalhava como servente de obras em Patos de Minas. O autor do crime, Josiel Fernandes, é natural da cidade de Tucuruí, no estado do Pará, e também morava em Lagoa Formosa há cerca de 3 anos. Josiel, que já possui passagens por tráfico de drogas no Pará, alega que a vítima o teria agredido com um facão no pescoço mais cedo, quando os dois jogavam truco em outro local onde faziam uso de bebida alcoólica. Não nega em momento nenhum. Inclusive, relata que foi por vingança mesmo do fato ocorrido pela manhã. Ele me deu a parada de facão hoje. Você estava jogando baralho com ele hoje? Você ganhou dele? Ganhei dele. Tava com muita raiva dele? Não. Só fiquei com ela depois que ele me bateu hoje. Você lembra quantas facadas você atingiu ele? Rapaz, eu penso que eu só dei uma, eu tava meio bêbado, né? Vocês estavam bebendo junto antes, mais cedo? Não, tava. Tá jogando baralho, né? Tava jogando baralho, isso? Você já era conhecido dele? Procurou fazer algum tipo de vingança? Reclamou, te ameaçou? Foi assim, ele pegou um facão e veio e me deu a parada de facão aqui, ó, no meu pescoço. Mas você já era amigo, já era conhecido? Aí eu larguei de mão, né? Aí fui pro bar, fui beber. Aí ele chegou lá no bar lá, eu peguei, fiquei com medo dele me matar, eu matei eles. Mas você já era amigo, já conhecido já? Não. Demonstrando muita frieza, Josiel disse que não se arrependia de ter matado Jandir da forma com que fez. Não, eu só quero que você veja. O cara morreu, cara? Morreu. Bom, então não me arrependo não, morreu. Você se arrepende? Não, tá doido? A gente percebendo assim a frieza que ele fala, choca sim, com toda certeza choca a comunidade. No próximo bloco, prefeito de Patos de Minas afirma que a Lagoa Grande será alagada mesmo sem o complemento dos serviços de limpeza do cartão postal. Edital para a contratação da empresa que fará a limpeza pública em Patos de Minas gera polêmica entre vereadores. Na reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas desta semana, esteve em pauta a publicação do edital para a contratação da empresa que fará a limpeza do perímetro urbano do município. O assunto gerou polêmica entre os vereadores. O edital foi publicado essa semana e prevê a contratação de empresa de limpeza urbana para a coleta de lixo, capina e varrição e coleta de lixo hospitalar. Mas a forma que a publicação foi redigida e elaborada gerou polêmica. A planilha que foi feita lá e que está lá não foi feita por engenheiro, apesar de ter sido assinada por um engenheiro, né? Mas o pessoal técnico da prefeitura, os engenheiros sanitaristas, por exemplo, como um engenheiro que consta do edital que será o fiscal, ele não participou da elaboração daquilo. O corpo técnico da prefeitura fez sugestões ou fez um edital que inclusive foi protocolado na prefeitura em tempo hábil para se abrir o processo licitatório e que as sugestões não foram acatadas. Nós temos hoje a limpeza pública feita por 4 caminhões.
vão ser mantidos 4 caminhões. Estão cortando pessoas, ou seja, cortando custos. A limpeza está satisfatória? A cidade cresceu nos últimos 5 anos? Essas questões que se colocam. Quer dizer, a manta plástica que vai se utilizar, estão prevendo 100 metros quadrados. O que é 100 metros quadrados para um aterro sanitário? Então são alguns erros grosseiros, alguns erros que pode levar, inclusive, à impugnação do edital. Atualmente atua na cidade uma empresa com sede em Uberlândia. De acordo com o vereador José Osmar de Castro, a prefeitura deve a essa empresa cerca de 4 meses de pagamento. E aí foi feito um acordo entre a prefeitura, com a Limpabras, que os 4 meses de maio até maio, junho, julho e agosto foi dividido em 4 parcelas. E a Limpabras vai fazer esse serviço. Mas além disso, já está devendo o setembro e o outubro, que já está o final. O vereador defende a empresa, já que ela teve que diminuir as equipes que atuam na cidade. E com isso, houve piora no serviço. A cidade nossa está crescendo. E o seu prefeito pediu que diminuísse o custo da limpeza da Limpabras. Aí o que aconteceu? Ele diminuiu, cortou 68 funcionários da Limpabras. Tanto faz na poda de grama, poda de árvore e também na varreção de rua. A gente sabe que aqui no centro é varrido 2 vezes por dia, mas que tem lugar que varre 1 vez por semana. Então, para nós, é muito ruim, que eu acho que tem que aumentar e não diminuir. Um manda para um lado, outro manda para o outro, e por isso que a cidade nossa está ficando a desejar alguns pontos. Pelo edital, a empresa vencedora deverá comprovar qualificação técnica no serviço de 5 anos. Fato que pode, de acordo com o presidente da Câmara, beneficiar a atual concessionária do serviço. É isso que nós queremos? Nós queremos continuar vendo na JK uma avenida daquele tamanho, um cidadão com uma maquininha cortando grama na mão quando podia estar passando um trator? Quer dizer, nós estamos pagando aquelas pessoas que estão ali. A população está satisfeita com isso? A população está satisfeita com esses caminhões velhos, caminhões com 10 anos de uso, jogando chorume na cidade quando compacta o lixo? Também pelo edital, está prevista a varrição de 456.660 quilômetros de logradouros, coleta e transporte de 156 mil toneladas de lixo doméstico e consequente destinação final no aterro sanitário desse montante, além de coleta, transporte e destinação final de 184.800 quilos de lixo hospitalar. A empresa vencedora poderá atuar na cidade por 5 anos. A intenção agora é estudar o documento para verificar se a licitação está dentro da necessidade da cidade. Ele tem que atender a questão, inclusive, da nova legislação ambiental, da questão de quantidade de pessoas, a questão do cuidado, utilização de EPI, a questão de maquinário novo, ou pelo menos muito bem conservado, que é algo que nós não vemos atualmente. Então ele merece uma análise dessa casa e é importante que nós estejamos atentos. Agora está na hora da comunidade, da cidade, se unir, discutir. Aí eu chamo a Associação dos Engenheiros, o CREA, todo o Sindicato da Construção Civil, as pessoas que são técnicas nessa área de planejamento urbano, na área de engenharia, que possam analisar o edital. Não para impugná-lo, não para evitar a licitação, mas para auxiliar o prefeito, que nós estamos vendo que ele está totalmente perdido dentro de um emaranhado administrativo que ele mesmo criou. O principal cartão postal de Patos de Minas tornou-se motivo de preocupação para a população. O que era para ser uma paisagem admirável acabou se transformando em um cenário de obra inacabada. Na manhã de hoje, o prefeito Pedro Lucas esteve na Lagoa Grande e causou indignação ao afirmar que mesmo sem o término da limpeza, o local será alagado. As obras de desassoreamento e revitalização do principal cartão postal de Patos de Minas parecem que estão longe de ser concluídas. O tempo passa e poucas atitudes são feitas. Sendo assim, diversos problemas vêm ocorrendo. Com uma mínima quantidade de água, os cágados e peixes da lagoa estão morrendo. A perda aqui é grande. Neste final de semana, quem passou pelo local se surpreendeu ao ver funcionários da prefeitura e autoridades recolhendo peixes e lixos dentro da lagoa.
desse material que é julgado pelas próprias pessoas, mas que com certeza dará um aspecto melhor na lagoa. Acredito que não dê conta de tirar tudo, que tem lugar que não dá para entrar, porque o barro ainda é muito, o local ainda é muito úmido. Mas é uma melhoria que nós podemos dizer, é um trabalho social, um trabalho de conscientização e é um trabalho ambiental. Quando você mexe na natureza, você tem alguma perda, mas a perda em vista daquilo que era esperado foi muito pequeno, né? Além do mais, tivemos aí a colaboração de várias pessoas, recolhendo os peixes, recolhendo os cágados, recolhendo os animais que aqui viviam, mas a perda foi pequena em relação àquilo que o próprio sistema já esperava, né? E a gente acredita que a natureza não irá punir, porque nós estamos fazendo buscar melhorar o próprio aspecto da lagoa, então é melhoria na natureza. A sensação é de total abandono, lixo, animais mortos, muita terra, pouca vegetação e muito mau cheiro. Problemas que pedem soluções rápidas. Mesmo diante dos fatos, o prefeito de Patos de Minas alega que acompanha diariamente as obras da Lagoa Grande. Eu acompanho quase que diariamente a situação da lagoa, como a situação de outras obras do município, né? É o dever do agente político, do administrador do município, e a lagoa ela tem tido uma preocupação muito grande da nossa parte. Ela foi feita na década de 80 e é a primeira vez que ela tem uma melhoria considerável. De acordo com a autoridade, somente será retirado o lixo no local. A outra parte não sofrerá alterações. A preocupação da população no momento é de quando será colocada água no local. A próxima etapa é aguardar que a Caixa Econômica Federal faça a medição para que a Copasa inicie os trabalhos. A Caixa Econômica Federal tem que vir fazer a medição dos serviços prestados pela empreiteira, da empreiteira responsável pela obra. A partir do momento que a Caixa vier, fizer a medição, automaticamente os nossos engenheiros irão dar a liberação para que a lagoa possa ser abastecida. É uma água que tem 99% de qualidade, com um percentual mínimo mesmo de talvez nem 1% de impureza, né? Uma água que inclusive eu cheguei a consumi-la para ver a qualidade da água que será jogada aqui. E é claro que quando a água chegar na lagoa, imediatamente ela vai ficar suja. Primeiro pela poeira e segundo pelo barro. Onde tem poeira é poeira, onde tem barro é barro. Mas depois essa sujeira irá se acomodando e a lagoa voltará a ter o seu aspecto normal. É notável que diante deste cenário desolado, as pessoas estão frequentando menos a orla da Lagoa Grande. Além disso, quem trabalha vendendo guloseimas no local sentiu no bolso os prejuízos causados devido às obras inacabadas. Que nem a gente que trabalha aqui, o movimento nosso caiu demais, porque chega aqui, eles compram a pipoca pro peixe, né? Aí os meninos pedem, os pais falam, vamos ver se tem peixe, se tiver nós compra. Aí como não tem, a gente não vende. Aí passa o dia todo aqui, desse jeito aqui, ó. Além do mau cheiro. Além do mau cheiro, é. Em conversa com alguns frequentadores da Lagoa Grande, a maior parte se mostraram preocupados se realmente a lagoa irá ser abastecida. Marcos Paulo foi um deles que se mostrou preocupado com a situação. Ele clama por ações. Está muito triste, está muito tempo aí, teve verba para fazer, até agora nada foi resolvido. E segundo eles falaram que ia fazer a limpeza total e não fez, tá entendendo? Aí eu gostaria de saber o que é que está acontecendo aí. Aconteceu neste sábado a convenção estadual do PMDB. O evento político foi realizado na capital mineira. O patense vice-governador Antônio Andrade foi reeleito para a presidência estadual do partido. Aconteceu na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte e reuniu delegados e PMDBistas de todas as regiões do estado, além das principais lideranças do partido, como prefeitos, deputados estaduais e federais e secretários de estado. O vice-presidente da República, Michel Temer, que é o presidente nacional do partido, foi a Belo Horizonte participar do encontro, que representa um marco dentro da sigla. Pela segunda vez consecutiva, o PMDB de Minas consegue o consenso para eleger o diretório no estado. Assim como ocorreu na eleição anterior, apenas uma chapa se inscreveu e Antônio Andrade foi reeleito presidente estadual do partido. Para o presidente Michel Temer, o PMDB de Minas deu um exemplo para o resto do país. No próximo bloco, médico alerta para incidência de catapora e os riscos da doença. Hospital de Patos de Minas desenvolve campanha para orientar sobre os cuidados, prevenção e tratamento do diabetes. Estima-se que 10% da população acima de 20 anos tenha diabetes, o que corresponde a mais de 1 milhão de indivíduos diabéticos no estado de Minas Gerais, por exemplo. O diabetes é causado pelo aumento da glicose no sangue,
que acontece quando o pâncreas não produz ou produz pouca insulina. Em Patos de Minas, antecipando a comemoração do Dia Mundial da Doença, o Hospital Vera Cruz planeja campanha para orientar sobre os cuidados, prevenção e sintomas do diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa, que não escolhe nem sexo e nem idade e acomete mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Ela começa de forma insidiosa, devagarzinho, de forma silenciosa e ela pode levar à amputação. É importante que o paciente saiba identificar, procurar um especialista, um endocrinologista, para tratar de forma precoce. Mais da metade dos diabéticos não sabem que possuem a doença e acabam sofrendo diversas complicações. Diante disso, o Hospital Vera Cruz está planejando uma campanha que visa orientar a população sobre a doença, seus sintomas e tratamentos. Nós temos que sempre estar lembrando do problema do diabetes, das complicações do diabetes, e para isso nós estamos aqui com uma mega campanha para a gente realizar em novembro, dia 19 e 20 de novembro, para alertar a população. A campanha em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, que é celebrado no dia 14 de novembro, foi intitulada Diabetes, muito mais que um problema de glicose. Ela será realizada nos dias 19 e 20 de novembro no Hospital Vera Cruz. Diversas atividades serão feitas para orientar quem já possui e quem ainda não sabe se tem a doença. Aqui no Vera Cruz, a gente vai comemorar o Dia Mundial do Diabetes no dia 19 e 20 de novembro. Toda a população de Patos está convidada, a NTV está convidada a nos prestigiar. E nós programamos uma agenda muito cheia, uma agenda de muitas novidades que o paciente vai adorar. Nós estamos planejando para os pacientes o cinema. Diabetes, muito mais do que um problema de glicose. Nós vamos preparar uma sala toda condicionada para que o paciente diabético assista filmes relacionados ao diabetes. Nesses filmes, nós vamos levar educação para a população. Então, nós vamos ensinar a forma correta de guardar e aplicar insulina, quais os tipos de insulina que nós temos no mercado. O que o paciente diabético deve se preocupar? Só com a glicose, colesterol, pressão? Nós vamos ensinar de uma forma geral quais são os cuidados. E nós vamos dar muitas dicas de saúde que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. O evento é gratuito e aberto ao público, mas para participar é preciso realizar uma inscrição até o dia 14 de novembro. O paciente não tem custo nenhum. Ele precisa trazer algumas informações para nós. Nome completo, endereço, um e-mail, porque a gente vai estar fazendo essa convocação através de um e-mail. Se o paciente não tem o e-mail, pode ser o e-mail de um filho, de um sobrinho, não tem problema. Medicamentos, todos os medicamentos que o paciente usa, não só para diabetes. E a gente precisa saber também quanto tempo de diabetes tem esse paciente. E aqueles pacientes que desejam saber se tem diabetes, eles também podem comparecer para fazer essa pré-inscrição. As inscrições são realizadas com a minha secretária, o nome dela é Marcela. Mais informações, o paciente pode estar ligando no 3818 1278 ou no próprio Hospital Vera Cruz, 3818 1100, né? E ele tem que comparecer aqui. A inscrição é feita com ela, sem custo nenhum, até o dia 14 de novembro. Casos de catapora são mais comuns na primavera do que se imagina. Com a mudança do clima, ocorre o aumento de vírus e bactérias que causam diversas doenças, entre elas a catapora. Na reportagem a seguir, você vai ver o alerta médico para a incidência dessa doença e os riscos que ela oferece. A catapora é uma doença causada por vírus que causa pequenas feridas pelo corpo, com bolhas de água que coçam, causam incômodo e podem se agravar. Existe o que o povo antigo chamava de recolher a doença, né? Que são as formas de complicação da catapora. Quando você tem uma forma que é muito mais grave, por exemplo, ao atingir o cérebro, você tem uma encefalite pelo vírus da catapora extremamente grave e mortal, né? Então, tem complicações desse nível e tem complicações locais também infecciosas, tem a pneumonia da catapora, que é extremamente letal, é muito perigosa. A doença ocorre durante todo o ano e afeta principalmente as crianças.
O contágio ocorre através do contato com pessoas doentes. Muito contagiosa e sob a forma direta e também indireta. Uma pessoa pode carregar o vírus na mão e passar para outra criança com muita facilidade. Hoje nós temos muitas creches, Então é muito fácil assim, o contágio interpessoal. Tão comum, a doença merece cuidados. Os sintomas da catapora podem se agravar em alguns casos e até levar à morte. O pediatra Antônio Carlos orienta os pais a deixarem as crianças em repouso. O cuidado que os pais devem ter é igual toda doença, é resguardo. A criança doente deve ficar o mais isolada possível, deve ficar muito bem hidratada. No caso da catapora, que são lesões que podem infectar, é importante a mãe cortar as unhas para ferir menos a pele que está coçando, usar a medicação para evitar a infecção, que é banho de permanganato, pasta d'água, são antissépticos de uso externo que ajudam, e também os antipruriginosos, que são os antialérgicos, ajudam também a diminuir. Então vai diminuir esse aspecto da infecção local, que as mães valorizam muito também, porque as crianças que não têm infecção não ficam marcadas. E aquelas que têm infecção vão deixar as marquinhas para sempre. A boa notícia é que a catapora está se tornando uma doença cada vez mais rara. Há alguns anos, a vacina, que era aplicada somente em laboratórios particulares, passou a ser oferecida também pelo governo. Ela pode ter o mesmo caminho que o sarampo, São doenças exclusivas do ser humano e a possibilidade de se controlar totalmente com o uso da vacina. Então essa é uma perspectiva que a gente tem hoje com a vacinação das crianças, que está indicado em toda criança a partir de 1 ano de idade. No próximo bloco você vai ver, IFTM realiza a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E estudantes de arquitetura e também de urbanismo desenvolvem ações no centro de Patos de Minas. As escolas estaduais mineiras ganharam mais tempo para apresentar propostas de projetos pedagógicos inovadores que promovam a transformação do ambiente escolar em um espaço mais criativo e democrático. O prazo, que se encerraria ontem, foi prorrogado para o dia 30 deste mês. A Secretaria de Estado de Educação irá destinar 67 milhões para escolas desenvolverem projetos pedagógicos inovadores e que promovam a construção do conhecimento na perspectiva da formação integral por meio do envolvimento dos estudantes, educadores e da comunidade onde a escola está localizada. Essa semana, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro promoveu a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Além das informações repassadas durante as atividades, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver trabalhos inovadores. As atividades aconteceram durante toda a semana. O encerramento foi com a apresentação de trabalhos dos alunos durante a Feira de Novos Produtos e Inovações. Lembra aquela feira de ciências que acontecia nas escolas antigamente? Pois é, aqui ela é realizada da mesma forma. São 69 trabalhos desenvolvidos pelos alunos e colocam em prática tudo aquilo que é ensinado em sala de aula. Nós temos projetos aqui na área de sistemas energéticos, sustentabilidade. Então, busca, dentro dos cursos que nós temos dentro do IF hoje, justamente isso. No caso dos meninos da eletrotécnica, desenvolver trabalhos que sejam aplicáveis à sociedade. Então, temos trabalhos, por exemplo, que busca economia de energia elétrica. Temos trabalho, por exemplo, que busca desenvolver equipamentos para fazer esse controle. Busca também alguns equipamentos para desenvolver, por exemplo, melhorar o que a gente tem hoje de energia solar. Então, são trabalhos voltados para sustentabilidade. Com o tema Luz, Ciência e Vida, cada grupo de alunos dos 3 cursos oferecidos pelo Instituto, Logística, Mineração e Eletrotécnica, tiveram que desenvolver algo inovador relacionado ao tema da feira. Este trabalho, por exemplo, usou o telefone celular para ligar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Olha, é um princípio bem simples. Através do motor que tem no celular antigo, que é o vibracal, que é o que faz o celular vibrar, a gente substituiu ele pelo motorzinho do leitor de CD. Ou seja, quando o celular ligar para o outro,
em vez dele vibrar, ele vai ativar esse motor, vai fazer essa chavinha ir para frente ou para trás, ligando ou desligando a lâmpada. Ou seja, você estiver em casa, deitado na sua cama, por exemplo, você consegue ligar ou desligar a televisão na sala? Exatamente. Você pode ligar ou desligar qualquer aparelho eletrodoméstico, né? Às vezes até você saiu de casa e esqueceu alguma lâmpada acesa, você pode simplesmente ligar para essa lâmpada e ela vai desligar sozinha. Já este outro trabalho do grupo de alunas do curso de Logística fez o melhoramento de uma válvula bloqueadora de ar. Está sempre desenvolvendo, trazendo ideias inovadoras para o mercado, ainda mais uma válvula dessa que já existe no mercado, mas sendo a nossa válvula mais eficiente, poder estar entrando no mercado competitivo como um grande diferencial, e trabalhar em grupo é excelente, desenvolver novos projetos e estar despertando em todo o grupo ideias inovadoras, e a inovação ela pode ser sempre um diferencial no mercado atual, né? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada em todas as escolas técnicas federais do país, com palestras, minicursos e apresentações de trabalhos. Esta foi a terceira edição da feira no campus do IFTM em Patos de Minas. Esse envolvimento, o legal é que você coloca, porque nós temos dois cursos, é o curso integrado e o curso concomitante. O curso concomitante, nós temos pessoas que inclusive já estão no mercado de trabalho, pessoas mais velhas. O integrado não, já temos um perfil de adolescentes. Você consegue colocar juntos profissionais como os professores, profissionais que já atuam no mercado em outras áreas, como os alunos do concomitante, junto com esses adolescentes que estão em formação. Então, ajuda na formação profissional e na formação como ser humano também. A acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Pensando nisso, alunos de Arquitetura e Urbanismo do Unipam realizaram ações de conscientização neste sábado no centro de Patos de Minas. A acessibilidade consiste na possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante, até porque algumas pessoas passam despercebidas a isto ou até mesmo agem sem discernimento. Foi a partir desta ideia que os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram ações para conscientizar a população em Patos de Minas. O nosso projeto, a gente quis incluir cadeiras de roda, bicicleta, para chamar realmente atenção para a acessibilidade, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente enfrenta com muita dificuldade. Por exemplo, os carros estacionam nas vagas de deficiente físico, não se respeita as ciclovias, não se respeita o pessoal que gosta de pedalar, né? Então a gente trouxe isso para a rua mais como uma conscientização. E nisso a gente colocou frases de menos poluição, mais ar livre, menos desrespeito, mais inclusão, que é realmente para tocar as pessoas de que alguma coisa está acontecendo de errado. Atualmente, percebe-se obras e serviços de adequação ao espaço urbano com o intuito de eliminar obstáculos existentes aos acessos. Porém, o grande problema é a falta de respeito com os locais. A ideia do projeto integrador é fazer com que os alunos entendam o suporte da cidade. A intenção é a gente, como eles são alunos do curso de arquitetura e a função deles, né, uma das é pensar a cidade como suporte de trabalho, a intenção do projeto integrador é integrar as disciplinas que eles estão, né, desenvolvendo no semestre, e aí a gente pensou não porque usar a cidade como suporte já, para eles começarem a entender a dinâmica da cidade, quais os espaços, né, que aceitam essas intervenções, e aí cada um optou por um tipo de ação. Tem algumas ações acontecendo hoje, no decorrer da semana também tem outras que vão acontecer, cada uma num âmbito, na questão ambiental, na questão de mobilização, de mobilidade, de mobilização no sentido do pensamento, de como que os habitantes da cidade entendem esse espaço, que é comungado por todos. E a gente percebe que Patos está nesse momento de crescimento, a cidade tem se expandido e ela tem se expandido muito para o uso do carro e não das pessoas. Então, como a gente pensar a cidade para as pessoas, de como a gente olhar a cidade para a pessoa que caminha, quais são as considerações que eles levantam sobre as calçadas da cidade, sobre esse uso do pedestrianismo mesmo, como é que a gente utiliza a cidade a pé, o que a gente quase não tem feito, de bicicleta, de como que a gente faz esse percurso na cidade, com essa possibilidade de não sair só na utilização do automóvel. Então, um pouco desse pensamento que eles estão agindo hoje aí nas ações. Durante a ação, os estudantes perceberam a falta de respeito dos usuários da via.
Nossa equipe também flagrou algumas irregularidades. Realmente as pessoas não respeitam. A gente está próximo de uma vaga deficiente, as pessoas às vezes estacionam numa vaga, mesmo que é por um pouco tempo, né? Mas se é uma vaga deficiente, então vai chegar um momento que realmente o deficiente vai precisar estacionar e essa vaga vai estar ocupada, mesmo que seja por quanto tempo. E entra aquela questão, vai ficar por quanto tempo, né? Na nossa panfletagem a gente está mostrando isso também. Os panfletos vêm com mensagens, o que é invisível aos seus olhos, por exemplo, né? Muitas pessoas são irônicas em não ver o que está realmente visível e torna aquilo ali invisível, né? Como você passar e fingir que não está acontecendo nada. Então, algumas pessoas respeitam, mas a maioria com a correria do dia a dia, né, nem se interessam, nem param para perguntar o que a gente está fazendo aqui. Tipo assim, é ignorância mesmo, nos ignoram. Os estudantes esperam que as pessoas se conscientizem com as ações. Uma pessoa vai se interessar mesmo quando uma situação ocorrer dentro da família ou tão próximo dela, né? Porque aí sim ela vai parar e pensar o que eu posso fazer para estar tendo uma sensibilidade com o meu próximo. E a seguir você vai ver como foi a movimentação dos candidatos ao Enem 2015 em Patos de Minas no primeiro dia de provas. E a exposição de Monsai atrai amantes dessa arte milenar. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Não somos um banco. Pensamos diferente, nas pessoas e não só nos números. Se temos o que um banco tem? Sim, temos. Mas a questão não é o que temos de igual, mas sim o que temos de diferente. Cooperamos para crescer e para conquistar, juntos. Cooperamos para transformar o seu sonho em realidade. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Você tem direito, mais que direito, de voar mais alto, de ir mais além. Venha para a Faculdade Patos de Minas, vestibular programado, inscrições abertas, 20 cursos e um deles espera por você. De segunda a sábado, na Nossa FM, de 6 às 9 da manhã, Bom Dia Nossa, com Doni Camargos. Comece bem o seu dia com muita música, alegria, informação e entretenimento. Bom Dia Nossa! Nossa FM! Hoje eu sou aluna do Colégio da Vinci. Sei que daqui eu vou decolar direto rumo ao meu futuro. Desde cedo, aprendemos com o melhor material didático do país e os melhores professores. Voar mais alto. Esse é o nosso objetivo. Com valores e um ensino de qualidade, podemos chegar onde quisermos. Inscrições abertas para a prova de seleção e bolsas do colégio que leva você ao destino certo. Colégio da Vinci. Compartilhar valores para mudar o mundo. O seu portal de informações. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Neste primeiro dia de provas do Enem, milhares de candidatos movimentaram as ruas de Patos de Minas. E mais uma vez, houve correria e gente ficando de fora por chegar atrasado e dar de cara com os portões fechados. Ruas fechadas em torno dos locais de provas. Corre para chegar a tempo antes de fechar os portões. Só correria aí? Aham. Nossa, ônibus atrasou por causa do trânsito. O trânsito tá complicado, hein? Tá, pra baixo tá? É, mas tá tranquila. Pouco. Na mão, o que mais se via eram garrafas de água por causa do calor. Em Patos de Minas, a expectativa era de que cerca de 10 mil estudantes fizessem as provas do Enem e foram realizadas em 6 escolas estaduais e no Unipam. Preparamento bom pela escola, né? Os professores deram muitas dicas. Graças a Deus, estou bem calmo. Fazer uma boa prova precisa de atenção, paciência e cabeça fria. A gente preparou para fazer, né? Agora é colocar em prática, ver se vai dar tudo certinho e esperar o resultado. A dica dos professores deste colégio, que montou um estande para atender os alunos, era manter a calma. A gente vem para cá, tanto os funcionários quanto professores, direção, a gente vem para cá exatamente fazer isso.
é dar aquele apoio, felicitar o aluno, dizer para ele que ele está apto, que ele tem condições, que ele fez uma boa preparação durante os anos de Da Vinci e que ele vai conseguir. É questão de apoio mesmo, logístico, né? A gente vem, monta e, como todo ano, há 28 anos já a gente faz isso, fomos precursores disso, a gente que iniciou esse processo todo aqui em Patos. E a ideia é exatamente essa, é falar para o aluno, vai que você consegue. Com o apoio emocional que nós damos, ainda fica melhor, não é? Porque a gente observa que não é só saber fazer a teoria, a prática, o importante é estar bem emocionalmente para fazer a prova. E a poucos minutos do fechamento dos portões, tinha estudante ainda a caminho dos locais de prova. Então eu estava tranquila, no momento agora eu tô nervosa. Tá chegando a hora de fazer a prova e não tem como a gente ficar nervosa, né? Então tá ali para fechar? Né? Sai correndo daqui a pouco. Mas se preparou bem? Sim, em certas partes. Quem entrava ainda não sabia qual sala iria fazer a prova. Faltando menos de 1 minuto para o fechamento dos portões, começou a correria. Às 13 horas em ponto, os portões do Unipam foram fechados. Maria Eduarda chegou um pouquinho depois. Ficou de fora. Não, infelizmente. Vai correria? Nossa Senhora. Assim, e aí agora? E agora? Ano que vem, né? O que aconteceu que não chegou a tempo? O trânsito estava demais. Neste primeiro dia, foram aplicadas provas de ciências humanas e ciências da natureza. Com pouco mais de 2 horas e meia de provas, já tinha muito estudante concluindo e deixando as salas de aula. Alguns deles acharam difíceis as questões. Igual história, estava fácil, geografia, porém física não. Estava bem preparada, né? Mais ou menos. Estava bastante complicada, viu? Difícil a prova? Eu achei bem difícil. O que pegou mais nesse primeiro dia aí? Tudo eu achei bem difícil. Mas é a tensão que a gente fica na hora da prova, né? Achei mais difícil isso. Hoje pesou um pouco as provas de química, ciências da natureza, mas no mais foi tranquilo. Acontece neste fim de semana a segunda exposição de bonsai em Patos de Minas. O evento é realizado no Pátio Central Shopping e levou neste primeiro dia ao local centenas de amantes da belíssima arte milenar. A antiga arte oriental de cultivar e manter árvores em miniaturas, o bonsai exige técnica e, sobretudo, paciência para seu cultivo. O bonsai, para você cultivar um bonsai, é necessário paciência, dedicação, perseverança, observação, dedicação, entendeu? E é uma arte muito bonita, que envolve todos esses conceitos de paciência, dedicação, meditação e, sobretudo, a primeira regra do bonsai é paciência, a segunda paciência, a terceira paciência. É uma arte muito bonita e que a cada ano a gente se sente cada vez melhor em cultivar essa arte por estar acompanhando o crescimento dela. Isso é como um filho. Você planta ele e a cada ano você vai vendo o desenvolvimento, o crescimento e vai se tornando uma árvore bonita como são essas agora, né? Criado há cerca de 1 ano, o Bonsai Clube de Patos de Minas tem atualmente 17 membros que se reúnem mensalmente para a troca de experiências. A ideia da exposição, o ano passado foi a primeira exposição que a gente fez, teve uma repercussão muito boa, todo mundo que visitou gostou, então a gente definiu fazer essa exposição anual para estar divulgando essa arte, trazendo uma cultura diferente para Patos, que ainda é pouco conhecida, e buscar desmistificar a arte do bonsai e trazer um pouco de cultura aí, de uma cultura oriental um pouco diferente aí para a população de Patos. Nesta exposição, que acontece no Pátio Central Shopping durante o final de semana, estão expostas 26 árvores de várias espécies, entre pinheiros, aroeiras, buganvílias, ficus e árvores frutíferas, como esta jabuticabeira em miniatura. Quem visita a exposição pode até levar para casa uma árvore dessas. Para isso, basta preencher um cupom e escolher o bonsai mais bonito e participar de um sorteio. O sorteio vai ser amanhã. A pessoa que vier prestigiar a nossa exposição e votar no bonsai mais bonito da exposição, não será fácil, porque todos estão muito bonitos, vão concorrer a um bonsai que nós vamos sortear amanhã. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, nós vamos fazer o sorteio desse bonsai. Esse bonsai, uma jurema de cerca de 75 centímetros de altura, vem sendo cuidada há quase 10 anos. Para se chegar a este ponto, é necessário o emprego de muita técnica.
Mano, aquela é uma jurema, né? O nome científico é um Pithecolumbum tortum. É uma árvore assim, que ela vem sendo trabalhada com bonsai há uns 10 anos quase, porém ela teve um período que ela foi plantada no chão. Foi o que possibilitou ela crescer e ter essa grossura do tronco que nós vemos hoje, entendeu? É uma técnica também utilizada por alguns bonsaístas, porém que requer paciência. Para ter uma ideia, aquela planta deve ter ficado aí uns 5 a 8 anos no chão. Possivelmente ela cresceu, se fez como uma árvore, e depois desse período que conseguiu essa grossura do tronco satisfatória, ela foi arrancada e a partir desse momento começou a ser educada e cultivada como um bonsai. Dona Naélia é educadora aposentada. Ela é da cidade de Pitangui, perto de Belo Horizonte. Está em visita a Patos de Minas. Apaixonada por plantas, foi ver a exposição e se encantou com os bonsais. Adorei, apaixonei. Eu já conheço, né? Já visitei várias floriculturas que possuem essa espécie, só que assim, exclusivamente foi a primeira vez. A ideia da exposição é divulgar a arte do bonsai em Patos de Minas. O objetivo foi justamente trazer essas pessoas que já cultivavam o bonsai aqui em Patos, mas cada um cultivava na sua casa, trazer para reunir, para trocar experiências, trocar informação e poder fazer eventos como esse e se tornar uma referência não só para Patos, mas para a região como uma referência de bonsai, tanto de cultivo quanto de evento. E por hoje é só. Mais notícias você obtém através de patosjá.com.br. Uma boa noite a todos, obrigado pela companhia e um excelente fim de semana.